Todo o meu potencial, toda a minha força na prática do jiu-jitsu eu podia estar entregando. E isso me trouxe muita satisfação, que eu não sentia essa oportunidade em outros esportes. Eu sempre busco aquela coisa assim, quando alguém me explicar o porquê. Porquê disso, porquê daquilo. E quando, às vezes, as pessoas ensinam, elas não dizem o porquê. Eu via anteriormente o jiu-jitsu como se fosse uma enorme teia de aranha, onde ia encaixando algumas posições e isso ia montando então uma grande teia. Dou aula desde 2014, que muita gente tem o mesmo problema que eu. Você aprende jiu-jitsu sem metodologia. O manual do jiu-jitsu trouxe para mim muito mais clareza, o caminho que eu tenho que percorrer. De lá para cá, tenho tido muito mais qualidade aí nos treinos. Quando você começa a fazer as coisas, você começa a ver no dia a dia a diferença. Isso tem mudado até assim a minha forma de vida. Próximo dos 40 anos, faixa branca, só apanhava. Aprendi um movimento num dia, no outro dia já esquecia, e no outro dia esquecia de novo. Olha, era sofrido. Então não tinha muita esperança de mudar de faixa tão cedo. Quando conheci o manual de jiu-jitsu mudou. Eu já estou mais confiante no que eu vou fazer, tenho mais ânimo e a cabeça está mais ágil, tanto no movimento do jiu-jitsu como nas minhas tarefas do dia a dia. Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao nosso tão esperado evento Jornada Básico Campeão. Meu nome é Marlon Salgado e nessa série especial de 3 aulas eu vou te mostrar o caminho para você aprender jiu-jitsu do jeito certo e com isso dominar os seus adversários e surpreender todo mundo nos treinos. Seja você um faixa branca que tenha começado agora no jiu-jitsu ou até mesmo um faixa preta. Falando assim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas eu não quero que você acredite só em mim. Dá uma olhada nos depoimentos de alguns dos meus alunos que já têm alcançado esses resultados. Sou faixa branca. Desde muito novo eu sempre tive dificuldade de reter um conhecimento por ter transtorno de déficit de atenção. E no jiu-jitsu, como eu vi que tinha muitos movimentos complexos e logo fui procurar vídeos no YouTube para que eu pudesse ficar vendo aquilo ali várias vezes até que aquele conhecimento se internalizasse. E logo já vi uma dificuldade, porque é muito conteúdo espalhado e desorganizado. E eu descobri o manual por uma recomendação do Instagram. Então, de cara, antes mesmo de começar a assistir as aulas, começou a encaixar mentalmente o que eu devia fazer no rolo. A organização estava me ajudando muito. Não sei como é que não sei por que eu não comecei a fazer isso antes. Pratico jiu-jitsu há um pouco mais de 5 anos e me encontrei numa posição meio complicada quando o meu professor chegou para mim e disse que não iria mais poder estar dando as aulas. Nós fazemos parte de um projeto social e esse projeto social ia ficar sem professor e provavelmente o jiu-jitsu ia acabar aqui na minha cidade, visto que nós éramos a única equipe que tínhamos aqui. E eu me propus a dar aula, mesmo sem experiência, mesmo com toda dificuldade e limitação. Quando eu comecei com as aulas, eu tive muita dificuldade. Foi quando eu me deparei com o manual do jiu-jitsu no meu Instagram. E a princípio eu fiquei falei, rapaz, será que isso aí não é nenhuma receita de bolo, alguma coisa que vai vender ilusão? E posso dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente. O manual do jiu-jitsu é o norte que eu estava procurando. É muito bom escutar essas histórias dos meus alunos. Pessoas iguais a mim ou a você que entenderam a importância de dominar o básico do jiu-jitsu. E assim colheram resultados e vêm transformando as suas vidas através do jiu-jitsu. Se você está aqui na Jornada Básico Campeão, você já reconhece que o jiu-jitsu é algo muito importante na sua vida. Afinal, você está investindo o seu tempo e a sua energia em estar aqui comigo. Mas então, por que você ainda não está conseguindo alcançar os resultados que deseja? A coisa que eu mais me questiono no meu dia a dia é o seguinte: por que o jiu-jitsu, uma arte marcial que já mudou a vida de tantas pessoas, continua sendo uma prática que tem um alto índice de desistência? Porque ainda existe um grande número de lesões que poderiam ser facilmente evitadas
simplesmente com o básico. Porque tantas pessoas continuam vindo até mim com perguntas do tipo: professor, eu estou confuso. Professor, eu estou sentindo a minha evolução travada. O que fazer agora? Professor, o jiu-jitsu não é para mim. Acho que estou velho demais para isso. Porque existe tanta gente boa ensinando jiu-jitsu até de graça pela internet e mesmo assim as pessoas seguem repetindo os mesmos erros de sempre. O Marlos do passado talvez colocasse a culpa por tudo isso nas pessoas. Mas nos últimos anos eu tenho meditado muito a respeito desse assunto e mais recentemente cheguei a uma conclusão. O segredo para uma jornada campeã no jiu-jitsu não está necessariamente em saber muitas posições ou em o que aprender, mas muito mais em como aprender. Eu te garanto que até o final dessa semana você viverá algo que nunca viveu até hoje no jiu-jitsu e crescerá em clareza e segurança do que está fazendo em um nível que você nunca imaginou. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu não tinha esse tipo de consciência. A minha história é provavelmente bem parecida com as de muitos de vocês. Eu comecei a treinar porque eu estava querendo entrar no shape, né? Estava com a barriguinha e eu queria tirar aquela barriguinha porque estava me incomodando. Mas logo nos primeiros treinos eu já me encantei com a arte suave. Com isso, eu fiz o que muitos de vocês já devem ter feito com algo na vida. Mergulhei de cabeça. Essa aqui é a casa que eu fui nascido e criado, né? Vivi aqui 26 anos, desde que eu nasci até mais ou menos eu me mudar para São Paulo. Achei aqui uma fotografia aqui, né? Fala aí, mãe, essa fotografia aí. Essa fotografia foi a primeira medalha que ele ganhou. E aqui algumas medalhas, né, que representam as andanças dele por esse mundo, né? Que se a gente fosse calcular a quilometragem, era assim uma coisa estupenda, né? E esse aqui é o meu antigo quarto, onde eu morava antes de ir para São Paulo. Aqui, ó, eu e meu pai também treinando jiu-jitsu, algumas fotos de campeonato, né? No início, assim, ele, muito pouco tempo de jiu-jitsu, ele já ia para os campeonatos, né? Então ele andou sendo finalizado por alguns desses caras, né? E 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, o terceiro campeonato, ele já começou a finalizar os caras. E aí não parou mais não. Além do tatame, eu chegava em casa e estudava videoaulas constantemente. Eu só pensava em jiu-jitsu e até hoje é assim. Cheguei a ser o primeiro do meu estado a ser campeão mundial em Abu Dhabi, ainda na faixa azul. Naquele ponto, lembro que alguns graduados lá da academia já me perguntavam sobre posições do meu jogo que eram diferentes das posições convencionais e com elas eu surpreendia os adversários frequentemente. Enquanto a minha evolução andava acelerada, alguns dos meus colegas que iniciaram o jiu-jitsu junto comigo haviam se desmotivado por falta de resultado e ficaram no meio do caminho. Eu não acreditava que eles estavam desistindo de algo que fazia tão bem para eles. Como o jiu-jitsu tinha transformado a minha vida completamente, eu queria que todos também tivessem essa mesma experiência positiva. Foi aí que eu mergulhei profundamente no estudo do jiu-jitsu e fiz de tudo para identificar os padrões de erro e acerto dentro das metodologias que você encontra nas academias hoje. Me tornei professor, ainda na faixa roxa, e nessa faixa também fui convidado a dar aula nos Estados Unidos, onde morei por um tempo e acumulei muita experiência por lá. Eu já não viajava mais com aquele olhar de só competidor, eu também tinha um olhar de professor. Foi nesse momento que uma chave virou e criei um método para tornar não só os meus treinos e a minha evolução mais eficientes, mas também a evolução dos meus alunos. E para minha surpresa, comecei a ter ótimos resultados logo de cara, algo que não é muito comum depois de tantos anos no jiu-jitsu. E a surpresa não foi só minha. Os resultados dos meus alunos começaram a chamar a atenção de tantas pessoas que a minha agenda de aulas particulares lotou completamente em pouco tempo. Os pedidos eram tantos por um tempo comigo que eu resolvi trazer o meu método para a internet, onde não teria esse limite de alcance. Aliás, desde que eu cheguei aqui, a comunidade de pessoas que acompanham o meu trabalho não para de crescer. Hoje já ajudo mais de 4.500 alunos com os meus programas de treinamento a dominar os seus adversários e surpreenderem nos treinos. O que você vai ter acesso na jornada Básico Campeão é a evolução do meu método. Hoje você vai descobrir os 4 erros
que você está cometendo e que estão te impedindo de evoluir verdadeiramente no jiu-jitsu. Ainda hoje eu vou te mostrar que se você continuar seguindo essa rota, existe uma grande chance de você pendurar o seu kimono e se afastar completamente dos tatames. Então acompanha com atenção e anota tudo o que puder, que eu te garanto, a partir de agora você não está mais sozinho. Vamos agora para a nossa parte prática, os 4 principais erros que você pode estar cometendo e que estão impedindo a sua evolução. Você já deve ter percebido que estou um pouco rouco, né? A voz está meio falhando aí, mas nesse momento agora estou gravando essa aula, estou um pouco doente, mas nem essa doença aí vai derrubar a gente. Estamos aqui firme e forte para passar todo esse conteúdo para você, para te ajudar a você conquistar esse básico, aprender jiu-jitsu da forma certa, para você dominar seus adversários e surpreender a galera nos treinos. Vamos com tudo, galera. O que eu vou mostrar aqui para você agora, muitas vezes as pessoas acreditam que é o certo a se fazer, mas eu vou te mostrar porque isso não é certo e o que vai acontecer se você continuar praticando o jiu-jitsu dessa forma. Eu acredito muito nesse aprendizado, eu organizei isso de uma forma didática para você entender o que você não deve fazer. Isso é muito importante também, porque quando a gente evita os erros, a gente já está trilhando aí um caminho de sucesso. Então, o primeiro erro é negligenciar os movimentos básicos. Agora eu vou descrever uma rotina de um faixa branca, um praticante comum de jiu-jitsu. Chega na academia, vai fazer lá o aquecimento, geralmente faz uma corrida, polichinelo, alguns exercícios abdominais, flexão de braço, já fica ali um pouco suado. Às vezes faz algumas movimentações, faz uma vez na semana só, depois vai para a parte da técnica, né? Já aqueceu, elevou a temperatura corporal, vai para a técnica, treina as 2, 3 posições, muitas vezes elas não são posições conectadas, né? E você não repetiu a posição que você aprendeu no dia anterior, são novas posições. Depois de fazer algumas repetições dessas 2, 3 técnicas, você vai para a parte do rola, rola em pé, não treina a posição que você aprendeu no dia, faz 2, 3 rolinhas quando você está no gás, 4, e é isso. Essa é a rotina comum de um praticante faixa branca de jiu-jitsu. Então você pode estar se perguntando, e o que são esses movimentos básicos? São aquelas movimentações que vão construir as posições. Então a gente pode citar aqui os deslocamentos em pé, no solo, os amortecimentos de queda, rolamentos. Então se a gente pensar nas técnicas, nas posições de jiu-jitsu, elas nada mais são do que um conjunto de movimentos básicos feitos em uma sequência e isso vai dar a forma da posição. Então, se os nossos movimentos estão ruins, as nossas posições também estarão ruins. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se você negligenciar os seus movimentos, se você aprender direto as posições e não observar isso que é tão importante, você vai ficar descoordenado e as chances de você se lesionar, as chances de você gastar muito mais energia para fazer uma posição e o seu gás acabar rápido são muito altas também. Você não vai conseguir ter os resultados que você quer porque você não dominou o básico. É como se você fosse construir uma casa, mas com os materiais de segunda mão. O tijolo já está quebrado, você vai fazer o concreto, não é o concreto lá bacana para você subir a sua casa, então a chance disso desmoronar é muito grande. Ah, mas isso é besteira, é uma coisa pequena. São pequenas engrenagens que vão movendo grandes portas. E você pode até falar assim para mim, professor, é muito chato ficar fazendo isso, mas quando você está doente, você tem que tomar o remédio. Não importa se você não gosta do gosto do remédio, se você tem que ficar tomando de 8 em 8 horas, não importa. Você tem que tomar para você ficar bom e você continuar evoluindo, que no caso seria aqui no jiu-jitsu. E a última reflexão, antes de eu te mostrar aqui, na prática, quando a gente observa outras artes marciais, essas artes marciais focam nos seus movimentos básicos. Então, no boxe, por exemplo, a gente vê muito os boxeadores fazendo a movimentação na sombra, né? Então, o que é que eles estão fazendo ali? Eles estão treinando os reflexos deles, os movimentos básicos, para quando eles forem para a luta, já tá com uma melhor coordenação, um melhor reflexo. Se a gente pensar no karatê,
eles fazem lá o kata, né? É aquela luta sozinha que eles focam na forma, né? No movimento básico, para quando eles forem para a luta de verdade, os movimentos vão sair melhores. Ou então, eu lembrei até de uma história, quando eu estava montando essa aula, um amigo meu foi para a Tailândia aprender Muay Thai, foi treinar lá com o pessoal do Muay Thai na Tailândia, que é o berço do Muay Thai. Ele falou o seguinte, o professor falou o seguinte, né? Aqui na Tailândia, você só vai colocar a luva depois que você aprender a pular corda. Então, assim, o cara ficou lá 2, 3 meses só aprendendo a pular corda, porque para eles é muito importante você construir primeiro a sua base de movimentação, para depois você ir para a luta de verdade. Então, agora eu vou te mostrar 2 movimentos básicos, bem simples, que você pode estar negligenciando e isso vai te trazer resultados ruins se você não souber fazer. E outra, você não pode apenas reproduzir, você tem que entender o porquê você está fazendo isso. É uma outra coisa que as pessoas não têm em mente, o porquê eu estou aprendendo esse movimento. Então, primeiro, amortecimento de queda. Pode ser esse de costas ou o lateral. Se você não souber fazer isso, quando você for cair, você vai tender a apoiar ou o seu braço ou o seu cotovelo no chão. Se você fizer isso, você vai lesionar o seu ombro. Se você apoiar o seu braço, você vai machucar o seu cotovelo ou o seu punho. Imagina que você está tomando uma queda, o seu adversário vai cair em cima de você, o seu peso, o peso dele, as chances disso dar errado é muito alta, certo? Outro movimento básico, a saída de quadril. Por que você deve fazer uma saída de quadril? Tendo consciência. Saída de quadril, ela serve para você criar espaço. Então a mão, você vai lá, imaginar que você está encostando em uma parede e você vai se deslocar para trás. Você não vai empurrar, certo? Vamos ver na prática como é que isso aqui se aplica, que vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu estou falando. Então agora eu estou com o meu parceiro aqui, Marcelinho, ele vai fazer 2 projeções em mim, uma queda de quadril, ou gauche, e outra queda mais tradicional, double leg. E eu vou mostrar para você o porquê você deve focar nas suas movimentações básicas. Lembrando que isso daqui são apenas exemplos, mas existem muito mais situações de luta que você precisa dominar os movimentos básicos, senão, de novo, você vai acabar tendo lesões graves por não saber isso. Você vai gastar muito mais energia, você não vai ter os resultados que você gostaria. Então, ó, Marcelinho vai me jogar aqui, tá? Vai fazer um ogoshi lá. Ele vai me jogar. Vamos fazer desse lado. Bem devagar, certo? Para eu mostrar o jeito errado e qual seria a consequência disso. Ele vai abraçar lá a minha cintura, vai jogar o quadril. Quando eu for cair, ó, eu vou querer apoiar o meu cotovelo no tatame. Quando isso acontece, além de ele me jogar com muita força, ele vai cair em cima de mim. Olha o que vai acontecer com o meu ombro. O meu ombro vai fazer esse movimento de subir. Então imagine o impacto. Eu colocando a mão no chão, ele caindo em cima de mim. Esse movimento. Com certeza você vai se lesionar, vai ficar muito tempo para se recuperar para os treinos. Tudo isso porque você não focou em um movimento básico, que seria o amortecimento de queda lateral. Agora ele vai me levantar no double leg. Entrou lá na minha perna. Vamos fazer pro lado de cá, pessoal. Vai me levantar no double leg. Tirou lá do tatame. Quando ele for me jogar, ó, eu vou deixar o meu braço aberto. Quando ele cair, ó, o meu ombro, o que é que vai fazer? Meu ombro muito distante aqui, ó. Ou o meu braço vai, meu cotovelo vai vir para cá por causa desse impacto que eu coloquei a mão no chão e o peso dele vindo para cima de mim. Tá? Ou então vai acontecer de eu colocar o cotovelo bem parecido com a posição anterior e, novamente, uma lesão muito grave pode acontecer com você por um detalhe simples, mínimo. E isso, muitas vezes, passa despercebido. Então, quando eu falei lá no início, a rotina, você provavelmente falou assim, ah, é isso daí que eu faço, não tem nada de errado com isso. Mas, na verdade, você está negligenciando os movimentos básicos. Quantas repetições você fez disso daqui nos últimos meses? Quantas repetições você acumulou dos movimentos básicos? Então, se você não acumulou, você não vai conseguir aplicar isso daqui de forma automática. Porque na hora que ele está me jogando no tatame, eu não posso pensar. Eu tenho que simplesmente fazer de forma automática. E para você fazer de forma automática, você precisa ter esse conhecimento na sua cabeça
bem fresco ali na sua cabeça. E como é que você tem isso? Com repetição, certo? Então agora ele vai passar a minha guarda e eu vou mostrar para você como uma saída de quadril é importante para você, primeiro, conseguir sair dessa imobilização, que é muito chata, as pessoas têm muita dificuldade, e se você não dominar o movimento básico da saída de quadril, você vai gastar muita força e o seu gás vai acabar completamente. Então as pessoas, o que é que a maioria das pessoas faz aqui, ó, quer empurrar o adversário e começar a jogar o quadril para o lado. Quando, na verdade, a saída de quadril, você está apoiando as suas mãos em uma parede. Você não consegue empurrar uma parede. Você usa a parede para você se apoiar e agora você consegue criar o espaço, já conectar o joelho com o cotovelo, ele vai continuar te abraçando e agora tu vai, ó, jogando a tua cabeça para longe, fazendo aqui esse movimento de elegância e agora eu consigo pegar a minha guarda ou eu consigo voltar para a guarda aberta ou até mesmo guarda fechada. Então quando você simplesmente reproduz a saída de quadril no seu treino sem saber o porquê você está fazendo isso, você não consegue transferir o movimento básico que você aprende para a luta. E aí, de novo, os resultados de uma pequena coisa se tornam grandes. Na luta, se o cara passar a tua guarda, não vai conseguir sair, porque tu não sabe aplicar a saída de quadril da forma certa, e tu vai gastar muito mais energia, ficando totalmente sem gás, empurrando e querendo jogar o teu adversário de qualquer forma, quanto o que estava faltando para ti era só saber fazer uma boa esquiva de quadril, uma boa saída de quadril. E lembrando que hoje eu estou te ensinando a maneira errada, e isso é muito importante para você, aprender o que você não deve fazer. E na próxima aula, na segunda aula da Jornada Básico Campeão, eu vou te mostrar alguns exemplos dos movimentos básicos e como você vai repetir isso dentro da sua rotina. E o segundo erro é a especialização precoce. Então, eu preciso explicar para você, muito bem explicado, para você não confundir. Eu sou um grande fã da especialização, da criação de um jogo, porém, na faixa branca, esse não é o seu objetivo. Eu percebo que o faixa branca ele está ali constantemente sendo amassado, não consegue ter resultados assim perceptíveis, né, durante a luta. E quando ele consegue encontrar uma posição que ele faz com mais facilidade, ele acaba se encantando, né? Então ele coloca todas as suas energias nessa posição. Vamos supor que ele conseguiu fazer um triângulo da guarda-aranha. E aí todos os dias ele só vai fazer o triângulo da guarda-aranha porque ele conseguiu ter um resultado com aquilo. E aí ele começa a fazer essa especialização na faixa branca. Isso, dentro de um curto prazo, né, você vai ter ali alguns resultados. Mas no longo prazo, isso vai ser uma prática ruim, porque você vai deixar o seu jogo básico com muitos buracos, com muitas falhas. Lembrando que, se você tem 1 hora de treino, você tem que utilizar essa 1 hora da maneira mais inteligente possível. Então, na faixa branca, não faz sentido você dedicar todo o seu treinamento para desenvolver apenas uma habilidade, porque a sua maior missão na faixa branca é construir o seu jogo básico. Então, para construir o seu jogo básico, você precisa equilibrar o seu treinamento. Você precisa saber atacar, se defender e dominar as posições básicas. Então, imagina que você estava estudando na faculdade, estudando lá, dando gás, você não estava ganhando nenhum dinheiro. Na verdade, você estava até pagando a faculdade, né? Aprendendo, se aprimorando. E aí você se formou e conseguiu o seu primeiro emprego. E aí você começa a ganhar dinheiro, você fica lá empolgado, mas vai passando os anos, você vai ficando acomodado naquele seu primeiro emprego e você não vai se capacitando mais, você não vai mais estudando outras coisas e o tempo vai passando, você não vai subindo lá no seu emprego, você fica fazendo as mesmas coisas de sempre e o que é que vai acontecer no longo prazo? Você vai continuar nesse primeiro emprego até o final da sua vida, ganhando a mesma coisa que você estava ganhando depois de se formar. Então é mais ou menos essa analogia que eu quero que você fique na sua cabeça. Ela mostra como a especialização precoce pode te atrapalhar dentro do seu jiu-jitsu na faixa branca. Então o momento ideal para você fazer isso, para você se especializar, é a partir da faixa azul. Porque na faixa azul
a gente supõe que você já construiu o seu jogo básico, você já sabe organizar o seu jiu-jitsu. Aí sim você tem a capacidade para poder fazer uma especialização. Eu vou te dar um exemplo agora bem simples de como essa especialização pode acontecer e quais são os resultados negativos que ela vai te trazer no longo prazo, tá bom? Então vamos imaginar que você está só se concentrando todos os dias em fazer isso. Todo dia eu vou lá para a academia e vou repetindo isso. Mas, quando acontece um cenário diferente, que não é a guarda-aranha, onde eu estou colocando todas as minhas energias, por exemplo, eu estou aqui trabalhando na guarda-aranha, o Marcelo conseguiu baixar a minha perna, foi para a meia guarda, chegou aqui, abraçou minha cabeça, e agora? Como é que eu vou fazer o meu triângulo partindo da guarda-aranha? Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque o meu jogo básico está cheio de falhas. Não vou conseguir trabalhar daqui. Muito provavelmente ele vai conseguir passar a minha guarda. Depois que ele passar, eu não sei repor, porque eu não trabalhei defesa de 100 quilos. Eu não trabalhei os movimentos básicos. Eu vou gastar muita energia e ele vai me finalizar. Pá. E aí, vou ficar frustrado. Por quê? Porque eu fiz uma especialização no momento totalmente errado. Isso daqui que eu estou falando explica também por que de muitos graduados terem falhas gravíssimas no seu jogo. Porque se especializa cedo demais, não desenvolve o jogo básico e acaba ficando cheio de buracos no seu jogo. E muitas vezes isso acaba te afastando dos treinos. Aí você fica cada vez menos frequente indo para a academia, porque você está começando a perder para aquelas pessoas que antes você ganhava, né? Tô falando assim, não rola, né? Perder e ganhar no treino a gente sabe que não existe isso, mas você começa a tomar uma massa daquela galera que antes você amassava facilmente. Então isso acaba frustrando um pouco o praticante e essa especialização precoce tem muita influência nessa estagnação e nessa desmotivação por conta das falhas e dos buracos que essa especialização precoce vai acabar deixando no seu jogo básico. Terceiro erro, aprendizado fora de ordem. Deixa eu te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Você vai treinar na sua academia e na faixa branca mesmo, o seu professor passa uma movimentação que você nunca viu antes, que não faz sentido assim para você. Você olha assim, caramba, eu não entendi nada, eu não fiz nada parecido com isso. E aí você fica se perguntando, caramba, o jiu-jitsu é muito difícil, eu acho que eu não consigo fazer isso, eu não sou pro jiu-jitsu, o jiu-jitsu não é para mim. Então, isso é uma das sensações que o aprendizado fora de ordem vai fazer. E muitas vezes esse aprendizado fora de ordem, ele é acompanhado de posições desconexas. Tu aprende, por exemplo, uma queda na segunda-feira, na terça-feira tu vai aprender uma raspagem, na quarta-feira tu vai aprender uma defesa de imobilização, na quinta-feira só faz rola, nem faz posição, e assim vai continuando e passando os dias. O que é que significa esse aprendizado fora de ordem? É quando você aprende técnicas que você não deveria aprender nesse momento. Não adianta você querer, por exemplo, pegar um bebê que está aprendendo a engatinhar e colocar esse bebê para correr. Ele não vai correr, ele vai cair, vai se machucar. Então não adianta. Quando você vai ligar para uma pessoa, colocar lá o seu telefone, o telefone da pessoa, se você trocar a ordem dos números, você não vai falar com aquela pessoa que você queria falar, você vai falar com outra pessoa. Então, no jiu-jitsu, acontece da mesma forma. Existe uma ordem progressiva de você aprender as técnicas, certo? Então, não faz sentido você aprender o mais difícil primeiro e depois você aprender o mais fácil. Essa não é a estratégia mais inteligente para você aprender jiu-jitsu. E muitas vezes você pode estar se perguntando agora, mas não sou eu que organizo os treinos, eu sou faixa branca, é o meu professor que traz esse conhecimento para mim, que traz a aula para mim. Então a culpa não é minha, eu concordo. E muitas vezes a culpa também não é do seu professor, porque o professor do seu professor ensinou ele daquela maneira e ele está reproduzindo o que ele aprendeu. O que é preciso fazer nesse momento é parar com esse ciclo, né? Parar de ficar apenas reproduzindo o que lhe foi passado e começar a ter uma metodologia, a ter um entendimento de como você vai aprender o jiu-jitsu. E eu vou te mostrar agora exemplos bem simples para você entender como isso vai te prejudicar no dia a dia. Então,
básico. Muitas vezes o faixa branca está aprendendo coisas como, por exemplo, a guarda laçada, tá? Controlando aqui, enlaçou o braço, aí o adversário vai levantar a perna, aí vai fazer uma laçada junto com a De La Riva, desequilibrando, fazendo umas raspagens, trocando aqui. Beleza. Mas, se você observar, essa posição que eu acabei de mostrar, só uma ideia dessa posição, o faixa branca muitas vezes não aprendeu a controlar o adversário na guarda-aranha primeiro, que seria uma guarda que é pré-requisito para você aprender a guarda laçada, é a guarda-aranha. Da onde é que vai surgir a guarda laçada? Vai surgir da guarda-aranha, não tem como. Você tá aqui, você estoura a pegada e você laça o braço do seu adversário. Então não faz nenhum sentido você treinar partindo daqui. Se você ainda não aprendeu nem o básico, você tem que aprender a estourar a pegada, você tem que aprender a colocar o pé no bíceps do seu adversário, você tem que saber manusear o peso dele para um lado, para o outro, você tem que entender as raspagens básicas dessa guarda para só depois você ir evoluindo para uma guarda laçada. Da mesma forma é a De La Riva. Como é que eu vou aprender uma guarda laçada junto com a De La Riva se eu nem aprendi a colocar o meu gancho ainda, eu nem aprendi a controlar o peso do meu adversário, fazer ele desequilibrar, controlar o joelho? Não faz sentido. Então, você precisa ir construindo as posições em uma ordem. Porque se você quiser fazer o mais difícil primeiro, existem grandes chances de você cair naquela crença de incapacidade, de falar assim, o jiu-jitsu é muito difícil, eu não vou aprender jiu-jitsu, eu sou burro, eu sou não sei o quê. Mas, na verdade, é a forma com que o jiu-jitsu está sendo apresentado para você. É como se você estivesse aprendendo uma língua, você ainda está ali nas primeiras palavras e o professor já está falando frases inteiras, conversando, você não vai conseguir compreender. Aí não tem como. É exatamente isso que acontece. Outro exemplo aqui, eu estou aqui com o Marcelo, fica em pé lá, Marcelo. Já vou treinar a guarda X, uma guarda que é mais complexa aqui, desequilibrar e tal, raspar o meu adversário, mas eu já estou aprendendo essa posição sem antes ter aprendido, joelho no chão, a guarda sentada. A guarda sentada é aonde começa a guarda X, porque os meus pés estão por dentro da base do meu adversário e é a partir dessa posição que eu vou começar a desequilibrar ele, jogar ele para cima, para depois transformar em uma guarda X, certo? Como é que eu vou aprender a guarda X se eu nunca vi a guarda sentada? Não faz sentido, você não vai conseguir nem chegar, você não vai entender nem o caminho que você vai precisar percorrer para chegar nessa posição. E aí você vai ter que, na sua cabeça, organizar isso e na hora da luta ele vai vir para cima de mim. Como é que eu vou organizar tudo? Então é exatamente aí que vai acontecer essas crenças de limitação. Você vai falar que você está velho demais para o jiu-jitsu, você é burro, o jiu-jitsu é difícil demais, eu não consigo aprender, eu esqueço toda hora as posições. Por que isso tudo está acontecendo? Você está aprendendo fora de ordem. Você está aprendendo coisas que você não deveria aprender nesse momento, que são as posições básicas, são as guardas mais básicas que vão originar as outras guardas. Você já está aprendendo combinações de técnicas que você nem dominou ainda, a técnica isolada. Como é que você quer combinar uma técnica com a outra? Não dá. Então é por isso que todas essas dificuldades vão acontecer. E olha que isso aqui vai originar outras coisas também. Você vai acabar se lesionando, porque na sua cabeça, como é tudo embaralhado, você não consegue lembrar das técnicas. Na hora da luta você faz muita força e acaba se lesionando. Então, muitas das dificuldades que você está enfrentando são originadas dessa falta de ordem no seu aprendizado. E o quarto erro é aprender somente no tatame. E você pode estar se perguntando agora, e eu vou aprender aonde, jiu-jitsu? Você está fazendo isso exatamente nesse momento. Você está utilizando a internet para buscar conhecimento
buscar uma orientação, um direcionamento para você pegar esse conteúdo que eu estou te passando agora, através da internet. Você está no seu celular, você está no seu computador, e amanhã ou daqui a 2 dias, você vai lá para a academia e você já vai aplicar o que eu estou te passando. Você já vai ter mudado a sua mentalidade, a sua organização, alguma coisa vai mudar com essas palavras, com esse conteúdo que eu estou te passando. Eu posso te contar uma história aqui que vai ficar muito clara na sua cabeça. Então imagina que o jiu-jitsu, 1000 anos atrás, vamos imaginar dessa forma, e só existiam 5 academias no mundo. E todas essas academias só sabiam uma posição, a chave de braço. Passaram-se 5 anos e a gente foi observar como é que tinha sido desenvolvido o jiu-jitsu nessas 5 academias. Então, em uma academia, além da chave de braço, as pessoas inventaram lá o triângulo. Na segunda academia, eles treinaram muito a chave de braço e acabaram aprendendo também o omoplata. Na terceira academia, eles foram ali treinando a chave de braço e acabaram descobrindo a mão de vaca. Na quarta academia, eles foram treinando a chave de braço e aprenderam a raspar e chegar em outra posição de domínio partindo da chave de braço. E a última academia só ficou com a chave de braço, não evoluiu nada, ficou só insistindo na mesma posição. Agora imagine o seguinte, se a gente conseguisse conectar essas 5 academias através, por exemplo, da internet, todas as academias teriam aprendido a chave de braço, que já era a posição inicial que eles aprenderam, o triângulo, a omoplata, a mão de vaca e a raspagem. Então, se a tecnologia está a nosso favor, se a gente consegue utilizar a internet para aprender, para ter mais conhecimento, para buscar informações de valor com pessoas que estão trabalhando com muito esforço nisso daqui, por que não fazer isso? Eu sei que às vezes a gente tem uma rotina muito difícil, muitos compromissos, trabalho, família, muitas coisas para fazer. E aí eu falo, para essas pessoas é ainda mais importante aprender jiu-jitsu também fora do tatame. Porque você vai para a academia, faz o seu treino ali de 1 hora, você sai, você já se desconectou totalmente do jiu-jitsu. Você já vai fazendo outras coisas. E qual é a chance de você conseguir reter aquele conhecimento durante muito tempo? Então você precisa estar revisando o que você aprendeu. E por que não utilizar a internet? Por que não estar aqui junto comigo, fazendo o que você está fazendo agora? Então, só de você estar aqui, já sinta-se privilegiado, porque você é uma pessoa que busca conhecimento, que está querendo melhorar. Outras pessoas têm preconceito, falam, eu não vou aprender jiu-jitsu na internet, isso daí é besteira. E eles falam assim, isso aí não funciona, por quê? Porque jiu-jitsu é prática. Mas, vou te dar um exemplo. Quando você assiste uma posição jiu-jitsu, você ativa os seus neurônios espelho. Sabe o que é isso? Se eu pegasse aqui agora uma faca, passasse no meu braço aqui, cortasse o meu braço, sabe o que ia acontecer com você? Você ia fazer assim, o que eu estou fazendo aqui, você ia sentir uma coisa ruim dentro de você, porque o seu neurônio espelho viu essa cena e ele assimilou como se fosse em você. Então, isso explica como você vai aprendendo, como você vai visualizando e internalizando algumas coisas, assistindo vídeos, assistindo detalhes que você talvez não tivesse percebido na sua aula, porque muito rápido, às vezes o professor tem muitos alunos, não consegue te dar uma atenção. Então, isso é muito importante, você trazer também essa responsabilidade para você, para aprender de forma ativa, indo buscar conhecimento de todas as maneiras que você pode. E ainda usando esse exemplo da pessoa que tem uma rotina muito conturbada, como é que eu vou achar mais tempo dentro da minha rotina para estar estudando jiu-jitsu? Olha, eu sei que em algum momento desse seu dia conturbado, você está ali em momento de distração. Separa 10 minutos. Imagina que você estudando jiu-jitsu, consumindo conteúdo de valor, você vai aprender 2, 3 vezes mais rápido. Você vai evitar lesões que possivelmente você teria muito tempo em casa, lesionado, sem treinar jiu-jitsu. Então, em vez de você pensar assim, poxa, eu não tenho tempo para assistir videoaulas, para estudar jiu-jitsu. Na verdade, você está economizando tempo, porque desse seu estudo, você vai conseguir extrair muita informação e conseguir aplicar muito melhor
na prática. E isso, com certeza, vai te ajudar a se lesionar menos, a aprender com mais facilidade as posições e, com certeza, vai acelerar o seu processo de evolução. Na verdade, você vai estar ganhando tempo. Na aula de hoje, eu te mostrei os 4 erros que você está cometendo que estão te impedindo de evoluir. O primeiro erro é negligenciar os movimentos básicos. Afinal, as posições de jiu-jitsu são um conjunto de movimentos realizados em uma sequência lógica. Então, se você não sabe se movimentar, as suas posições também não vão ser boas posições. O segundo erro é a especialização precoce. Então, quando você comete esse erro, você vai deixar muitos buracos, muitas lacunas no seu jogo básico e isso vai te atrapalhar no longo prazo. O terceiro erro é o aprendizado fora de ordem. E quando você aprende fora de ordem, aquelas crenças que você não é capaz, elas vão começar a aparecer. Afinal, você vai ter que aprender uma coisa muito complexa no começo da sua jornada e isso vai te atrapalhar demais. E o quarto erro é deixar para aprender somente no tatame. Então, se a gente tem a tecnologia, os recursos ao nosso favor, por que não utilizá-los? Então, tudo isso é muito importante para que você comece a perceber esses erros e, a partir de agora, você começar a fazer diferente. E no próximo capítulo, na quarta-feira, no dia 12 de abril, eu vou te mostrar como aplicar o método MJJ para você conseguir dominar o básico do jiu-jitsu e, assim, ter uma evolução consistente ao longo de toda a sua jornada. Esse é o jeito certo para você aprender jiu-jitsu. E eu quero fazer aqui também um chamado importante. Queremos saber a sua opinião. Manda para mim a sua maior dificuldade, deixando um comentário aqui embaixo. E deixa também a sua dúvida, que eu vou responder todas as dúvidas que vocês comentarem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Eu estou te esperando na próxima aula, na quarta-feira, para a gente aprender o jeito certo de aprender jiu-jitsu.